Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Muito bem, nós chegamos ao ponto culminante do nosso programa de hoje, quando temos aqui a presença, a participação de Antônio César Perry de Carvalho. Ele que é de Araçatuba, né? O pessoal da velha guarda, vamos dizer assim, né? E não tão velho assim, uns mais jovens também conhecem muito bem o César, né? Apenas aqueles que começou no espiritismo muito recente que não conhecem, né? O Antônio César Perry de Carvalho, ele que é um batalhador há muito tempo do movimento espírita na nossa cidade, que fundou a União dos Jovens Espíritas. Depois ele vai falar os nomes certinho, as siglas que eu não me lembro, que é a USE hoje, né? Também Clube do Livro e tal. E assim foi galgando. Chegou a ser presidente da USE estadual e depois muitos anos diretor da Federação Espírita Brasileira e atualmente o presidente mesmo, né? O presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele me trouxe aqui, inclusive, duas revistas do Reformador. Muito obrigado, tá, César? Vamos ouvir, então, primeiramente, os cumprimentos de Antônio César Perry de Carvalho. Nós saudamos a todos vocês, os rádio ouvintes da Bandeirantes, e também o nosso amigo, o Nelson, e estamos aqui à disposição para um diálogo a respeito do Espiritismo. César, é impossível, né, a gente estar ao lado do presidente da FEB e não perguntar como é que está o movimento espírita, de um modo geral, no Brasil, no exterior. A gente acompanha, para quem acompanha as notícias do Ismael Gobo, né, notícias do movimento espírita, trabalho maravilhoso do Ismael, que ele compila as informações que chegam para ele de todo o Brasil e do exterior também. Ele compila e faz, né, as notícias do movimento espírita. E quem acompanha esse trabalho do Ismael percebe o quanto que você está trabalhando bastante frente à FEB em todos os estados, as capitais dos nossos estados e também em vários países do mundo, né? O que você passa para os nossos ouvintes? Como que está o movimento espírita no modo geral, César? O movimento espírita brasileiro, ele passa por um momento de expansão, de qualificação de seus trabalhadores, de suas propostas de trabalho e, acima de tudo, de um ambiente de serenidade. Nós temos, junto à Federação Espírita Brasileira, o envolvimento, a união das federações ou entidades federativas dos 27 estados do Brasil. E no caso do estado de São Paulo, é a União das Sociedades Espíritas do estado de São Paulo que integra o Conselho Federativo Nacional da FEB e representa o estado. A atividade nacional federativa de estímulo à união e unificação, que é capitaneada pela FEB, ela se concretiza através de seu órgão, Conselho Federativo Nacional. E esse órgão tem reuniões ordinárias gerais em Brasília e reuniões regionais, geralmente no primeiro semestre, nas 4 grandes regiões do país. E ali, nesses eventos, é que se discute planos de trabalho, documentos de trabalho, de orientação, de recomendação ao Centro Espírita. Por exemplo, agora no ano de 2012, em novembro, na reunião geral do Conselho Federativo Nacional, foi aprovado o novo plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, quinquênio 2013 a 2017, que contempla 8 diretrizes gerais de ação. E nós estamos, nesse ano, trabalhando com essa proposta a ser implementada cada vez mais nos estados. Mas também aprovou todo o delineamento do 4º Congresso Espírita Brasileiro, que acontecerá no ano de 2014. O tema central é em torno dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse evento que vai acontecer em abril de 2014, ele será inédito, porque pela primeira vez ele será simultâneo, ou seja, com 4 sedes.
regionais. Então nós vamos ter para a região sul em Campo Grande, para a região norte em Manaus, para a região nordeste em João Pessoa e para a região mais central do país em Vitória. Serão dias de uma intensa programação sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e ampliando, né, a participação de espíritas de cada uma dessas regiões. Então há muitas ações em andamento e a dinamização, a adequação do movimento espírita para os momentos, para a realidade que nós estamos vivendo. É esse o papel que a Federação Espírita tem estimulado pelo Brasil afora, além de eventos locais e regionais, sempre com a parceria, o envolvimento de cada uma das entidades federativas estaduais. Muito bem, em relação ao mundo, as palestras, os seminários, os encontros com as federações de vários países, já tem também, né? Sim, o Movimento Espírita Internacional, ele tem a liderança do Conselho Espírita Internacional, o SEI. Ele é relativamente novo, foi fundado em novembro do ano de 1992. Congrega 35 países que são membros, que participam dessas atividades do SEI. E nós temos aí reuniões também regionais em cada um dos continentes ou internacionais envolvendo toda a representação. A título de ilustração, nós tivemos aí o 7º Congresso Espírita Mundial que aconteceu em Cuba, na cidade de Havana, no final de março deste ano. Foi um grande congresso, com a participação de mais de 2.000 inscritos, um número extremamente significativo de cubanos, e esse evento ele se repete a cada 3 anos. Mas nós temos também as reuniões regionais de coordenadorias de continente. Como exemplo, citamos que no mês de setembro, Assunção, no Paraguai, sediará o Congresso Sul-Americano e também a reunião da coordenadoria do SEI para a América do Sul. Então são eventos que ocorrem envolvendo, né, essas representações, as lideranças de cada um desses países membros do SEI. Mas também nós temos a atuação da TV SEI, da editora Edicei, com mais de 200 livros vertidos, né, para diversos idiomas. O movimento espírita internacional também tem se expandido. Ô César, uma coisa interessante, você citou o Congresso de Cuba, né? Teve alguns amigos meus, inclusive uma pessoa, eu sou o distribuidor da Revista Internacional de Espiritismo aqui em Araçatuba, né? Uma pessoa ficou surpresa que viu na RIE aquele congresso em Cuba. E viu, porque a Revista Internacional de Espiritismo publicou, né? As fotos, inclusive, né? Muito bonita, por sinal. E a pessoa me questionou, ué, mas Cuba não é comunista? Cuba, como é que é? Como é que foi esse contato? Como é que conseguiram fazer isso em Cuba, sendo um país comunista e tal? Veja, o movimento espírita cubano, ele sobreviveu aos diversos momentos políticos de Cuba. É um movimento antigo, da mesma época do movimento espírita brasileiro. E, evidentemente, que passou por alguns momentos de dificuldade, de limitação, nos últimos 50 anos, mas há 10 anos atrás, o governo cubano ele tem procurado abrir a participação de organizações religiosas. E assim, igualmente com o movimento espírita, no ano de 2004, por exemplo, graças a algumas lideranças lá cubanas, do próprio movimento cubano, e o apoio do SEI, localizado ali na América Central e Caribe, já se realizou um evento precursor em Havana. Aconteceram congressos cubanos, nós mesmos já estivemos lá em outras oportunidades, e eles postularam depois a sede do 7º Congresso Espírita Mundial, e que houve efetivamente a liberação e o apoio do governo cubano. É importante que em reuniões que nós tivemos em Havana, preliminares ao evento e representando o Conselho Espírita Internacional, nós tivemos reunião no próprio Palácio de Governo com ministros e que estão facilitando a participação
das entidades espíritas que tiveram liberação para sua organização. Então, hoje, por exemplo, nós temos 573 pequenos grupos ou grupos espíritas já organizados em Cuba e legalizados perante o governo cubano, que eles acompanham todas essas atividades. O Conselho Espírita Internacional e a Federação Espírita Brasileira já doaram em diversas oportunidades, 3 vezes, contêineres lotados de livros espíritas em espanhol, e que eles são encaminhados via o Departamento de Assuntos Religiosos do governo cubano e que depois são distribuídos para todos os centros. Inclusive agora, no 7º Congresso Espírita Mundial, uma parceria do Conselho Espírita Internacional e da Federação Espírita Brasileira, foi possível o lançamento em Cuba de uma edição histórica especial do Evangelho segundo o Espiritismo em espanhol, que foi amplamente distribuída. Os próprios representantes do governo cubano, eles estiveram presentes não só na abertura do evento, como assessor, um dos assessores principais do presidente cubano lá estava, como a ministra de Assuntos Religiosos, representantes do Ministério da Justiça, representantes de outras organizações ligadas ao governo cubano, todos compareceram na abertura do evento e vários deles retornaram, inclusive, no transcorrer das palestras. Então, nós estamos assistindo em Cuba realmente um processo aí de liberação das atividades espíritas, o que é bastante promissor. Que beleza, hein? César, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, de modo geral, sobre a TVCEI. A TVCEI, ela surgiu como uma web TV, ou seja, uma TV por internet, que foi lançada pelo Conselho Espírita Internacional. E depois ela fez um acordo, um convênio para transmissão via um satélite, e com o tempo essas coisas foram aumentando. Então hoje, por exemplo, o sinal da TVCEI, ele é transmitido por meio de 2 satélites. Um satélite que tem parceria, inclusive, com a Rede Boa Nova de São Paulo, e um outro satélite ali da região da Amazônia, e mantém as suas atividades como web TV. Além disso, há convênios também com canais a cabo. Não são mais de 40 cidades do Brasil que recebem os sinais da TVCEI através de canal a cabo. Agora, houve uma mudança recentemente, numa reestruturação do Conselho Espírita Internacional, e levando em consideração que a TVCEI, ela atinge, na verdade, com a sua programação, perto de 90% da programação é o público em português, ou é o público majoritariamente brasileiro, e também porque historicamente, até nossos dias, ela basicamente é sustentada também pela Federação Espírita Brasileira. Então houve um convênio com o SEI, passando a gestão, a administração da TVCEI para a Federação Espírita Brasileira. Isso está acontecendo aí há poucos meses, e nós estamos, inclusive, analisando várias formas de se estabelecer algumas priorizações para a TVCEI e de se aperfeiçoar a sua rede de horária, né, a grade horária e também a distribuição de sinais para o Brasil e para o mundo. O fato da gestão estar com a Federação Espírita Brasileira não implica em absoluto que haverá alguma alteração no sentido da sua atividade internacional. Não, isso faz parte do contrato e está sendo mantido. Então nós esperamos que a TVCEI, até o final do ano e principalmente no próximo ano, ela passe a ter aí algumas características novas no sentido de dinamizar a sua programação. Muito bem, César, para quem nos acompanha pelo site, já sabe como é que localiza, como sintoniza.
Os nossos ouvintes da grande região de Araçatuba, como que faria para sintonizar aqui em Araçatuba, César? Você tem que sintonizar a Web TV, o www.tvc.com. E aí tem vários canais. A TVC tem parceria com várias federações estaduais, então de distintos canais, muitos programas são transmitidos ao vivo de várias partes do Brasil. Agora, pelo satélite, aí tem toda uma característica especial, porque há necessidade de ter um equipamento próprio, né, para você... Aí quem instala que explica, né? Exatamente, para você sintonizar o satélite. Muito bem, César. Nós estamos no mês de junho, terminando o mês de junho, aniversário da instituição Nosso Lar. Vamos voltar aqui para nossa terrinha agora, né? Eu falo nossa terrinha porque o César, para o pessoal que nos acompanha, inclusive pelo mundo afora, pela internet, César Perry é daqui de Araçatuba, né? Daqui de Araçatuba. E foi desde bem jovem, adolescente, já foi assim afinco, né? Com a divulgação do Espiritismo. E este mês, aniversário da instituição Nosso Lar, fala um pouquinho para nós, ô César, sobre a fundação da instituição, seus idealizadores, seus fundadores. Na verdade, realmente eu nasci em Araçatuba e iniciei todas as minhas atividades espíritas e profissionais nessa cidade. Há 24 anos aqui mudamos para São Paulo e depois para Brasília. Mas até então, até 1989, nós tínhamos aqui uma atividade intensa, rotineira, no ambiente espírita. E nós nos tornamos espíritas acompanhando a nossa genitora, conhecida com o apelido de Bebé, quando estávamos com 8 anos de idade apenas. E voltando de São Paulo, onde nós estivemos residindo um período, e aqui nós frequentamos, né, algumas reuniões em centro, como também reuniões em residências, né? Então nós tivemos, no primeiro momento, em reunião no Centro Espírita Varas da Videira, em Araçatuba, no Centro Espírita Amor e Caridade, em Birigui, e eu estou falando do ano aí de 1956, 1957, momentos em que nós conhecemos Irma Ragazzi Martins, que era uma grande médium, uma excelente ceareira espírita aqui de Araçatuba, e conhecemos logo depois, na residência de Dona Irma, conhecemos Emília Santos. E foi nossa genitora, Bebé, que levou o irmão dela, Rolandinho, ao espiritismo. Foi ela que trouxe o Rolandinho para o espiritismo. E foi na casa da Dona Irma que houve esse contato com Emília Santos. A partir, depois da mudança de nosso tio, que também estava residindo em São Paulo, para Araçatuba, ele começou também a participar de reuniões, tanto aqui em Araçatuba como lá em Birigui, no centro citado, e no ano de 1959, a dona Emília Santos, que era médium e atuava, era colaboradora no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui, resolveu fundar na sua casa um grupo de estudos espíritas evangélicos João Luiz dos Santos. Isso aconteceu no mês de dezembro do ano de 1959. E lá nós comparecemos, embora criança, mas eu gostava muito de ler livros, enciclopédias, livros históricos e livros espíritas, e acompanhamos a nossa genitora, o tio Rolandinho, outros parentes que foram, outros convidados. E foi exatamente nessa reunião que acontecia toda sexta-feira, na casa de Dona Emília Santos, que se consolidou e se afinizou um grupo inicial de trabalho. E esse grupo começou também, com a liderança de Emília Santos, a fazer algumas pequenas atividades assistenciais, que era a distribuição de lanches. Então, Dona Emília tinha um compromisso pessoal de distribuir sanduíches ou sopa, quando possível, justamente no final do mês de junho, porque era a data de nascimento do pai dela, que é João Luiz dos Santos, e no mês de dezembro, em homenagem ao Cristo. E isso ela agendava
com a Casa da Criança, com a Santa Casa e com alguma entidade assistencial espírita que fosse possível. E nós acompanhamos muitas vezes essa atividade também. E aí ela localizou bairros carentes em Araçatuba, distantes, e começou também a levar a esses bairros um dia com sopa ou sanduíche. Dessa atividade é que surgiu a ideia de se criar uma entidade assistencial, uma instituição, e que ela foi fundada no mês de outubro do ano de 1960. A instituição Nosso Lar, com um terreno adquirido pelo nosso tio Rolandinho, no loteamento que surgia na época, num local bem distante de Araçatuba, que era o Jardim Planalto. Jardim Planalto hoje em dia é outra coisa, totalmente diferente. Totalmente, mas na época era muito distante, era um loteamento que estava sendo lançado. E ali foi fundada a instituição Nosso Lar em outubro de 1960, e ela foi inaugurada nos primeiros dias do mês de junho do ano de 1961. Então, ali essa instituição tinha por objetivo reunir umas 5 famílias que eram albergadas transitoriamente ali. César, então em outubro do ano anterior foi a pedra fundamental, é isso? A fundação apenas, a constituição jurídica. Tá. E A ata de fundação. Em junho foi a inauguração. Em junho de 1961 foi a inauguração. Ela passou a funcionar a partir daí. Então, nessa instituição Nosso Lar original, tinha por objetivo receber transitoriamente famílias. Ficavam lá 3, 4 meses até arrumar emprego e havia um rodízio de famílias. E, ao mesmo tempo, desde o início, se iniciou uma reunião pública aos domingos, 10 horas da manhã, ali no salão, e em seguida uma distribuição de sopa para o pessoal do bairro que comparecesse. Então, a instituição Nosso Lar, ela começou dessa forma, pequena, simples, e nós participamos desde o início dessas atividades, acompanhando a nossa genitora, tio Rolandinho, dona Emília e outros colaboradores. Ela tinha o apelido de Vilinha, ou seja, uma pequena vila de casas, de famílias. Então, daí o apelido da época, Vilinha. É importante que essa instituição ela foi se consolidando, porque ela veio a ser, na verdade, depois do trabalho de Benedita Fernandes, a primeira entidade assistencial que surgiu em Araçatuba assim independente, porque tinha já alguns centros espíritas funcionando e com atividade assistencial, mas Nosso Lar já começou como entidade assistencial. E nós frequentávamos essas reuniões aos domingos e muitas vezes passávamos quase que o domingo inteiro ali, né, junto com algumas pessoas da família. E no ano de 1964 é que a dona Emília Santos nos convidou para colaborar com as aulas de moral cristã para crianças que ela desenvolvia lá, que hoje é chamado de evangelização da infância. E foi então a nossa primeira obrigação, o primeiro compromisso de trabalho espírita ocorreu exatamente há 49 anos atrás, com essa atividade junto a Emília Santos na aula de moral cristã. Ela desencarnou no mês de setembro de 1964 e 2 meses depois, em novembro, nós fundamos a Mocidade Espírita, lá na instituição Nosso Lar, Mocidade Espírita Irma Ragazzi Martins, em homenagem àquela médium que nós citamos e que conhecemos entre 1956 e 1957 em Araçatuba. Então, assim se iniciaram as nossas atividades espíritas, assim começou a instituição Nosso Lar, depois ela foi passando por uma expansão e por adequações. No ano de 1900 e no final dos anos 60, ela já não atuava mais como um albergue transitório de famílias e já se preparava a criação de uma creche, que era uma demanda da época, uma mudança, né, de necessidades do bairro. E essa creche foi inaugurada em 1972.
E essa creche, inclusive, nossa genitora sempre foi a principal gestora, né, da creche propriamente dita. O tio Rolandinho era o presidente da instituição como um todo. E nesse momento nós já éramos o vice-presidente da instituição Nosso Lar. Nesse meio de tempo, em 1965, foi fundada a Casa da Sopa Emília Santos, aqui na Rua São Vicente, bairro Paraíso, e que também cresceu as suas atividades. E no ano de 1972, em novembro, ali também todo o nosso grupo sentiu que era necessário fundar um centro espírita. E então foi fundado o Centro Espírita Luz e Fraternidade, que funciona ao lado da Casa da Sopa. E que nós participamos de todo esse projeto, de todas as Aí já aqui na atividades, Rua São Vicente, na né? Rua São Vicente. Então nós tivemos ligados aos primeiros momentos da instituição Nosso Lar, a fundação, a instalação da Casa da Sopa Emília Santos, a fundação, a instalação do Centro Espírita Luz e Fraternidade, e onde nós éramos o vice-presidente da instituição, e até sairmos de Araçatuba com a mudança para São Paulo, mas ao mesmo tempo, por designação da diretoria, eu era o responsável doutrinário pelas atividades do Centro Espírita Luz e Fraternidade. Por isso que lá nós instalamos o COEM, o Centro de Orientação e Educação Mediúnico, em janeiro de 1974, que foi o primeiro no estado de São Paulo. E aí o centro teve um crescimento expressivo, houve necessidade de reforma, de ampliação, de construção praticamente de uma nova sede, que tem a configuração aproximada da sede atual. E o Clube do Livro Espírita foi você que fundou também aqui? Também porque nós, ao mesmo tempo que nós estávamos trabalhando na instituição Nosso Lar e no Centro Espírita Luz e Fraternidade, é interessante que, bem jovem, eu fui representante da instituição Nosso Lar junto ao Conselho da antiga União Municipal Espírita de Araçatuba, hoje USE Municipal de Araçatuba. E naqueles momentos, que foi segundo semestre do ano de 1965, eu tive a oportunidade de ser diretor do Departamento de Mocidades da UME de Araçatuba, foi secretário e finalmente presidente, cargo que eu exerci durante 15 anos. E foi nesse período de tempo que nós criamos, primeiramente a Semana Espírita, depois o Mês Espírita, o Clube do Livro Espírita, eventos tipo jornadas sobre mediunidade, e criamos a CONEAN. UME, no caso, é a União da Mocidade Espírita. Não, União Municipal Espírita. A União Municipal Espírita, que hoje é a USE. Que depois foi padronizada com o nome de USE, né? E criamos também a CONEAN, que é a Confraternização de Espíritas da Alta Noroeste. Surgiu também aqui com proposta nossa em Araçatuba. Faz rodízio até hoje, e funciona rodízio, até nossos dias. Muito bem. Ô César, você citou aí há pouco em relação a trabalhos mediúnicos, estudos nas residências, né? Eu falo aqui às vezes, e é verdade, eu cheguei a engatinhar em volta de mesa de trabalho mediúnico. A minha mãe, ela fez evangelização infantil no Abrigo Ismael, ali na 1943. Tem um quadro lá no Abrigo, e minha mãe sempre falava, né, que ela fez lá a evangelização lá. E tinha várias atividades, ela contava pra gente e tal. Aí, eu comentei isso com uma senhora, uns 2, 3 anos atrás. Minha mãe era assim, assim, assim. Ah, sua mãe é Dolfina e tal. Ela, quer ver ela aqui, quer ver ela aqui? Me chamou lá no quadro e mostrou. 1943, no quadro, lá no Abrigo Ismael, né? E, infelizmente, depois minha mãe cresceu, tomou outros rumos, né? E acabou indo para Umbanda, nada contra a Umbanda, só que ela, né, passou a fazer uma mediunidade diferente. Eu cresci numa mediunidade totalmente equivocada. Bom, resumindo, eu comecei voltei mesmo para o espiritismo de 2000 para cá, né? Mas quando eu era criança, na casa do meu avô, aconteciam trabalhos mediúnicos.
E a casa pequenininha, e naquele tempo criança obedecia os mais velhos, a gente ficava quietinho lá na cozinha, mas a gente escutava tudo, né? E depois terminava os trabalhos, no dia seguinte, eu e meus irmãos, as crianças, ficávamos imitando os espíritos que comunicavam, olha só. Porque acontecia muito trabalho mediúnico em residências, Era né? comum. Acontecia muito. Então isso marcou. Agora, mas num bom período, apesar de eu não te conhecer, não conhecer seu Rolando, eu ouvia falar muito de vocês, que o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho que eu e outro caçula, que iam muito lá com meu avô, o seu Ari Silva. Não sei se você se lembra do seu Ari, que era muito conhecido do seu Rolando, né? Então eles comentavam comigo muito sobre vocês. Quer dizer, eu não convivia com vocês na época, mas eu ouvia muito falar do seu Rolando, da Dona Bebé, do César, do Paulinho, do Júnior, do Dinho, do Marcelo. Isso aí estava sempre, né, meus irmãos comentando comigo, convidando para ir até lá. César, eu não ia, entendeu? Eu não ia. Aí a dor me trouxe, sabe? A dor me trouxe, eu comecei de 2000 para cá, os estudos lá no Benedita Fernandes, e aí passei a desenvolver a minha mediunidade novamente de uma forma correta. Então, você comentando isso, me bateu saudade, assim, daquele tempo em que acontecia muitos trabalhos mediúnicos nas residências. Exatamente. Eu conheci as atividades espíritas em residência de médiuns. Eu citei aqui a dona Irma Ragazzi Martins, que ela já estava na época que nós a conhecemos, embora ela fosse ligada à Aliança Espírita Varas e Videira, ela já se encontrava um pouco adoentada, então ela fazia reuniões na casa dela. E eu estive muitas vezes e participei de dezenas e dezenas de reuniões com esse grupo que se reunia com a dona Irma. Mas eu não posso também deixar de citar que num momento de necessidade, quando nós estávamos retornando de mudança de São Paulo para Araçatuba, na minha infância eu fui atendido na residência da Rosa Protete, que aplicou passe, deu orientações à minha mãe, a mim, que eu me lembro até hoje também, quando eu tinha exatamente 8 anos de idade. E depois eu passei a frequentar reuniões no Centro Espírita Amor e Caridade em Birigui, e terça-feira era tradicionalmente uma reunião pública, mediúnica, e aos sábados também uma reunião mediúnica, apenas o tipo de espírito que era tratado, os diálogos com espíritos necessitados às terças-feiras e espíritos esclarecidos e aplicação de passe no sábado. Então, na minha infância e adolescência, também isso foi muito comum. Esse estado de coisas, ele só começou a se alterar, eu diria, mais no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, porque os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, notadamente de autoria do espírito André Luiz, com orientações sobre mediunidade, eram recentes, estavam sendo absorvidos e começando a serem ao estudo. E também as atividades do Conselho Federativo Nacional da FEB eram pequenas e recentes. Quer dizer, o CFN da FEB foi instalado em 1950, então até essas recomendações serem colocadas em prática também demorou um pouco. De maneira que eu diria que foi na passagem dos anos 60 para os anos 70 em diante, é que ficou muito caracterizado o estímulo ao estudo no centro espírita, a preparação de médiuns e depois as reuniões mediúnicas serem realizadas por grupos já preparados e fechadas. Então foi uma fase essa que eu passei, que você conheceu, e que realmente eu aprendi bastante, me lembro muito bem, né, de todas essas situações. Agora, hoje em dia, como com todo o conhecimento que a gente tem, a recomendação básica é que as atividades mediúnicas elas sejam feitas em equipe e com pessoas assim mais preparadas e dentro de um ambiente, né, do local adequado que é o centro espírita. Muito bem, César. Agora, Benedita Fernandes. Voltando lá, né, 1900 e uns quebradinhos, a minha avó, ela comentava, depois de adulto já, né? Ela comentava que ela chegou a ajudar um pouquinho Benedita Fernandes, ela lastimava
de ter ajudado pouco, né, em relação a lavar roupas, a costurar roupas, a cirzir, né, a remendar roupas que ganhavam, né, para os assistidos do Sanatório Benedita Fernandes. Então ela lamentava realmente, ela poderia ter contribuído muito mais, ela falava, né? Fala um pouquinho pra gente agora, César, fechando aí o mês, né, de aniversário da Dama da Caridade, você que é o autor da biografia, né, o autor do livro Dama da Caridade. Tão logo o Sirlei Nogueira, né, da USE Regional de Araçatuba, fez contato conosco ainda no ano passado, para vir a Araçatuba nessa semana em homenagem a Benedita Fernandes, 130 anos do nascimento de Benedita Fernandes, nós fizemos questão absoluta de reservar essa data na agenda. E isso se deve ao fato de que nós ouvimos falar de Benedita Fernandes no ambiente familiar desde criança, porque além da minha mãe ter conhecido Benedita Fernandes, e conheceu numa situação inusitada. É, Em 1939, quer dizer, a minha mãe era adolescente e morava com meus tios-avós, Albino Marinelli, Gertrudes Perry Marinelli, naquela casa que tem uma escada ali em frente à Praça João Pessoa, Praça da Caixa d'Água. Sim, sim. Eles moravam ali e a minha bisavó ficou adoentada e inconsciente durante muito tempo, e depois de esgotadas as possibilidades médicas, a minha família, que era católica, resolveu chamar Benedita Fernandes. E ela foi, em 1939. E minha mãe se lembra muito bem e contava para nós a chegada de Benedita Fernandes subindo aquela escada, né? E causando assim um impacto na família, que era Tudo era novidade, tudo né? novidade, e foi bastante de Benedita chegar até o quarto, sentar à cama de nossa bisavó e conversar com ela, embora ela tivesse inconsciente, aplicar passe e de repente ela desperta. E então, em função de tudo isso, esse meu tio-avô, Albino Marinelli, que foi um construtor bastante conhecido aqui em Araçatuba, que construiu grandes obras na época, ele resolveu ajudar a Benedita e esteve lá nas dependências da instituição e contou para a família também as cenas que ele viu lá de doentes, né, que se acalmavam, que respeitavam profundamente a presença de Benedita Fernandes. Então, isso é um registro dentro da minha própria família. E depois, com o fato da minha mãe ter se tornado espírita e Emília Santos ter sido uma colaboradora de Benedita Fernandes até a desencarnação dela, então essas conversas, essas lembranças foram se acentuando, de maneira que quando eu li uma mensagem psicografada por Chico Xavier no ano de 1963, assinada pelo espírito Hilário Silva, intitulada Num Domingo de Calor, aquilo me chamou muita atenção, né? Porque através da psicografia de Chico fazia referência à mulher abnegada que foi Benedita Fernandes, que usava roupas de chitão. A partir daí, aumentou o nosso interesse. E nós já estávamos como secretário da então União Municipal Espírita de Araçatuba, quando no ano de 1967, e que se completava 20 anos da 20 desencarnação anos, de 20 Benedita anos. Fernandes, nós fizemos a primeira homenagem a ela aqui em Araçatuba, que foi uma semana espírita em homenagem a Benedita Fernandes, e que foi em outubro, passagem de outubro para setembro do ano de 1967, em que inclusive imprimimos e distribuímos essa mensagem psicografada por Chico Xavier no Domingo de Calor. Então, a partir daí, foi tudo num crescendo de interesse, de movimento, e passamos a coletar informações sobre Benedita Fernandes
porque estavam ainda encarnados vários daqueles colaboradores contemporâneos dela. Até que surgiu a ideia que reuníssemos isso num livro e que transformamos no livro que veio a ser a primeira biografia, a única que existe até hoje, Benedita Fernandes, e nós resolvemos dar o nome de Dama da Caridade. Então a expressão Dama da Caridade surgiu em função do título que nós demos ao livro, que é a biografia dela. Esse livro foi lançado em março de 1982, lá nas dependências do Hospital Benedita Fernandes, porque nós estávamos completando 50 anos da fundação da Associação das Senhoras Cristãs, por Benedita Fernandes. A primeira edição foi da antiga União Municipal Espírita de Araçatuba e foi inclusive distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Araçatuba. Depois é que nós passamos a edição para uma editora de São Paulo, que é a Radu. Então, a nossa vinculação com Benedita Fernandes, ela aconteceu de uma forma precoce, né? Assim, interesse pelo seu vulto, pelo seu trabalho. Daí a razão de nós estarmos agora em Araçatuba e prestigiando essa semana Dama da Caridade, que homenageia os 130 anos de nascimento de Benedita Fernandes. Ô César, quando ela foi até a residência da sua bisavó, você disse 1939, né? Ela já estava totalmente curada, ela já estava, já tinha algum prédio, não um prédio desse tamanho que temos hoje, mas já tinha algum local onde ela tratava as pessoas, né? Tem assim, você tem a data, assim, o ano que seja que ela veio definitivo para Araçatuba, assim? Com certeza, no ano de 1927, 27. ela já estava em Araçatuba, com certeza. Então, aqueles episódios da cura dela, lá em Penápolis, com o carcereiro Padial, o senhor João Marquese, que era um líder espírita de Penápolis, isso são fatos que aconteceram aproximadamente entre 1921 e 1922. Ainda ela permaneceu um pouco lá, em seguida mudou para Araçatuba e começou a trabalhar como lavadeira em bairros de periferia da época. Mas em 27, ela já tinha casinhas de madeira que ela havia construído junto com as outras lavadeiras. E quando a minha família a conheceu, em 1939, já existia sim as dependências em alvenaria, e não apenas casas de madeira, onde ela atendia separadamente crianças e os chamados, entre aspas, doentes mentais. Agora, a maior construção aconteceu exatamente nessa fase, entre 1938 e 1940, porque ela conseguiu, inclusive, o apoio do então interventor federal em Araçatuba, que era o prefeito Aureliano Valadão Furquim. Então, foi nessa fase que construíram obras maiores, né? E chegando a situações próximas à da atualidade. E mesmo sendo, naquela época, então, muito mais, sendo negra, analfabeta, mulher negra, analfabeta, ela tinha, assim, uma pungência muito grande, ela ia atrás dos políticos mesmo, né, César? Pessoas que tinham condições, inclusive, até foi mencionada por Getúlio Vargas, ela chegou a ser mencionada, né? Existe uma citação, e que nós ouvimos isso no Rio de Janeiro, embora não tenha comprovação material, que através de uma médium do Rio, né, que é a Dolores Bacelar, que nós entrevistamos no começo dos anos 70, essa médium tinha uma certa vinculação com pessoas do governo do general Dutra, né, Eurico Dutra, e que era ministro da guerra inicialmente de Getúlio. Então sabe-se que na época em que Getúlio estava pressionado para proibir o espiritismo no início dos anos 40, entre as postulações para que isso não acontecesse, que partiu do então dirigente da FEB, Vantuil de Freitas,
e outros dirigentes da Federação Espírita Brasileira, mas consta que também levaram informações de que até lá na longínqua Noroeste o trabalho espírita é feito em favor da comunidade. Quer dizer, a informação existe. Muito bem, César, eu não vou mais tomar seu tempo, você tem compromissos ainda hoje. Eu quero deixar os microfones do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br para as despedidas do presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio César Perry de Carvalho. E para nós é uma satisfação muito grande estar aqui nos dirigindo ao rádio ouvinte através do programa que é disponibilizado pelo nosso amigo Nelson. E é importante que essa é inclusive a primeira vez que voltamos a Araçatuba na condição de presidente efetivo Sim. da Federação Espírita A Brasileira. última vez que você esteve aqui Eu era conosco, interino. Você estava interino, né? Eu fiquei, na verdade, quase 10 meses como vice-presidente, respondendo pela presidência da FEB. E desde março nós somos eleitos, então para nós é uma satisfação muito grande retornar aqui às nossas origens, né? E homenagearmos e lembrarmos, evocarmos momentos que foram tão importantes, tão significativos na introdução nossa nas atividades espíritas, quer na instituição, nas instituições, quer no movimento espírita, nas atividades de união e de unificação. Nós deixamos a todos aqui a nossa mensagem de gratidão a esses que nos antecederam e que nós citamos aqui como pioneiros do movimento espírita de Araçatuba, e deixamos também o convite para que todos vocês acompanhem e estejam uníssonos, vibrando pela difusão cada vez mais célere das ideias e do pensamento espírita como consolador prometido por Jesus. É realmente a ideia de união, de benevolência, de concórdia que deve prevalecer entre todos nós. Agradecemos, Nelson, e desejamos um bom dia, um bom início de semana a todos vocês. Muito obrigado, César. São 13 horas...